L'amour, l'amour. O tema do vídeo de hoje é amor líquido e é isso. Roda a vinheta. Olá, sou Pedro Henrique Máximo, arquiteto e professor, estudo Bauman há mais de 10 anos. Criei este canal aqui para a gente poder conversar de modo mais aprofundado a obra desse sociólogo que é tão importante para mim, para você que está assistindo aí do outro lado. É por isso que eu criei esse canal. Se você quiser fazer parte da comunidade de baumanianas e baumanianos, o link está aqui abaixo, se inscreva. A gente ainda está configurando todo o processo, mas vai ser muito importante de receber aqui. O nosso tema hoje é amor líquido. Meu livrinho, ele está bastante velhinho. O primeiro contato que eu tive com Bauman foi a partir desse livro, foi em 2008, na universidade, e foi impactante, que enfim, naquela época já me causou um estranhamento terrível, né? Um estranhamento muito difícil de superar, de suportar, né? É um livro de 2003, é o segundo livro da série dos livros líquidos do Bauman, né? E é um livro que trata de um assunto que interessa a todo mundo. É um best-seller, o mundo todo consumiu e consome esse livro com muita intensidade e é o livro mais vendido do Bauman aqui no Brasil. E por se tratar, obviamente, de um tema que é muito comum, muito compartilhado por todo mundo ama, todo mundo deixa de amar, as pessoas se casam, as pessoas se separam, né? Todo mundo tem uma nova amizade e uma amizade antiga é desfeita e por isso talvez esse livro ele tenha já de cara chamado muita atenção e seja aqui no Brasil o livro mais consumido do Bauman. No entanto, embora seja um livro bastante consumido, é um livro muito mal lido, muito mal comentado. E eu quero, por essa razão, para não delongar muito, para não fazer um vídeo muito longo, começar uma série de vídeos sobre a obra Amor Líquido, comentando e tentando aqui discutir com vocês com a profundidade que esse livro merece, a discussão sobre esse tema. O que a gente conhece, pelo senso comum que esse livro já, de fato, alcançou na sociedade como um todo, é que, enfim, estamos passando por um processo histórico em que os relacionamentos não são duradouros, que os vínculos eles são frágeis, o blá 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 que todo mundo conhece. Qualquer pesquisa que a gente fizer no Google ou aqui no YouTube, a gente vai ouvir isso. E isso tem sido utilizado por muitas pessoas, inclusive para poder, a maioria delas que não chegou a ler o conteúdo do livro, para tentar explicar por que as relações elas não duram, né? E aí vem o grande problema, que é a descontextualização total, né, da obra do Bauman. Então nesse vídeo aqui o objetivo é explicar o contexto dessa obra, trazer à tona o conceito dessa obra, desarmar um pouco algumas bombas que têm surgido por aí. Primeira bomba, o Bauman não defende o amor líquido, tá? Não defende o amor líquido. O que eu tenho mais lido e visto como assim, um cara que ficou casado 60 anos com uma mesma mulher, agora defende o amor líquido, né, e tal, e bababá. Gente, pelo amor de Deus, né, isso é um absurdo. É um absurdo. Primeiro porque o Bauman é um sociólogo e ele está nesse livro analisando a nova condição das relações humanas num contexto em que o capitalismo está avançado, né, em um contexto amplo de neoliberalismo. Ponto. Tá? Então, ele está fazendo um trabalho sociológico de leitura das novas relações humanas ali no iniciozinho do século XXI. Esse livro é de 2003. Então, ele não defende que as relações sejam frágeis e que os vínculos sejam frágeis, né? E que as conexões sejam momentâneas, instantâneas e pouco duradouras. Muito pelo contrário, a questão não é essa. A questão é, ele como sociólogo está fazendo uma leitura com um corte específico nas relações humanas para tentar explicar o que está acontecendo depois da virada do século, com um contexto muito diferente do que os nossos pais e os nossos avós viviam quando eles se conheceram, quando eles começaram a se relacionar. A segunda coisa é que existe uma leitura muito conservadora, inclusive feita por conservadores da obra do Bauman, utilizando o argumento central da tese, né, do livro, que é empreender um estudo sobre a fragilidade dos laços humanos, a fragilidade das relações humanas, por que as pessoas se separam rápido, por que as pessoas têm vínculos tão frágeis, para poder justificar o seu conservadorismo e defender os seus próprios preconceitos, as próprias concepções e ideais de relacionamento, o que é um absurdo, tá? O Bauman, nesse sentido, está analisando isso num sentido mais amplo. Ele está analisando o amor líquido, basicamente, não só
relações amorosas, tá? Não só nos relacionamentos íntimos, afetivos e sexuais. O Bauman está analisando a fragilidade das relações humanas na sociedade como um todo, que instaura um vínculo fragmentário nas relações humanas. Amor líquido é a sequência de modernidade líquida. O que não foi discutido lá em modernidade líquida, ele agora discute, fazendo obviamente e claramente uma reflexão sobre o contexto da modernidade líquida. E qual é o contexto da modernidade líquida? O contexto do neoliberalismo. Então, primeiro, os relacionamentos humanos, eles se tornam frágeis junto com a fragilidade, por exemplo, dos relacionamentos trabalhistas, das relações trabalhistas, né, de empregador e empregado. A fragilidade das relações também acontece em outros âmbitos, tá? A introdução das novas tecnologias, né, a introdução das novas mídias sociais que permite que os relacionamentos sociais eles se migrem para esses ambientes que a gente chama de rede social. Facebook, Instagram, Twitter, onde é possível você seguir uma pessoa, a pessoa disse uma coisa que você não gosta, você vai lá e deixa de seguir. Outro contexto em que ele vai inserir isso é na sociedade de consumidores, no mundo em que o consumismo ele se instaura. Ele vai fazer uma correlação, obviamente, né, dos relacionamentos afetivos, dos relacionamentos amorosos, das amizades, né, da ideia de identidade a partir da ótica do consumo. Então, eu posso consumir o outro. Eu posso consumir, independente se for para relacionamentos íntimos, sexuais, afetivos, amizades, né? Eu só vou me aproximar, eu consumo e me afasto. Os relacionamentos eles se dão via cardápio, né? Eu tenho aqui as opções e escolho eventualmente uma aqui e outra e aí me remete a Tinder, me remete aos aplicativos que de certo modo favorecem esse tipo de relacionamento ou permitem que isso seja legível para todo mundo ver, né? Para todo mundo enxergar esse tipo de relacionamento, que é o relacionamento de cardápio. Né, um relacionamento em que você pode escolher, como se você escolhe um prato num restaurante, você pode escolher o parceiro ou a amizade com que você quer estabelecer esse tipo de relação, esse tipo de contato, esse tipo de vínculo. Outro ponto que ele analisa e que fica evidente é a questão do esfacelamento da comunidade, da fragmentação da comunidade, da ideia de comunidade, tá? Isso tem a ver com a globalização, em que as pressões internacionais, os temas internacionais, as preocupações internacionais, tá? As preocupações globais, em que o sinóptico, por exemplo, que é a introdução da vida das estrelas na vida cotidiana, começam a fragmentar o uso do tempo social e com isso as relações elas fiquem cada vez mais fragilizadas, elas percam o elo ou que o elo que liga essa comunidade, que estabelece esse vínculo de comunidade, cada vez fique mais fragilizado. E, consequentemente, a construção da identidade, que normalmente é vinculada a um contexto mais amplo, em que a comunidade ela forma o indivíduo, e o indivíduo, como ele pertence à comunidade, ele cria vínculos de identificação, ou seja, a sua identidade se constrói também a partir da comunidade, também fica fragmentada, porque eu, a partir do momento que me desvinculo da comunidade, eu posso ser o que eu quero ser, ao momento que eu quero ser, né? Essa liberdade que é concedida pelo evento da modernidade líquida, né? Muitas pessoas que criticam o amor líquido não querem abrir mão dessa liberdade. Como? Como é possível? Como seria possível isso, né? É possível ser sólido no mundo líquido? Essa é a principal questão que eu ouço. Por isso é importante dizer que o amor líquido não se trata do casamento. Tá? De homens e mulheres, de casais homoafetivos. Não se trata necessariamente daquele namoro que durou 3 meses, ou 3 semanas, ou 3 dias, ou daquele encontro efusivo, estonteante de uma balada na noite. Isso é o substrato, tá? Esse é o substrato do amor líquido. Essa é a parte talvez mais fácil de compreender do livro Amor Líquido. Mas o Bauman ele trata de um contexto mais amplo em que todas as relações humanas ficam fragilizadas em função da possibilidade de se desconectar daquilo que eu estou conectado. Eu não tenho aqui uma raiz, eu tenho uma âncora. Eu posso levantar a âncora, eu não posso arrancar a raiz. Então, amor líquido ele está situado aí nas relações de trabalho, né, que estão fragilizadas, ele está amarrado nos vínculos de comunidade,
que também estão fragmentadas, na identidade, que não é mais formulada desde o berço do nascimento até a morte, onde eu já tenho um futuro pré-determinado, como era antes. Então, os meus relacionamentos eu passo a tratar como uma grande prateleira de supermercado em que eu vou comprando os meus produtos. Os relacionamentos são tratados assim. E é importante a gente fazer uma reflexão. Será que eu estou tratando os meus relacionamentos como relacionamentos que estão inseridos nessa lógica do consumo? Será que eu uso a ideia do relacionamento para poder consumir o que o outro pode me oferecer? Eu acho que essa é a principal questão e uma principal autoanálise que a gente tem que fazer. Outra coisa importante desse livro e que a gente vai conversar com mais ênfase é a questão do gênero humano. O Bauman, ele cria outros gêneros humanos ao longo do livro para poder fazer recortes e tentar analisar como esses comportamentos se dão nesses novos gêneros. Por exemplo, homossexuais, que é um gênero humano que o Bauman cria para poder explicar a ênfase no prazer, a ênfase na sexualidade, a ênfase no sexo que os nossos comportamentos estão nos dirigindo. Homo ou econômicos, que tem a ver com o homem empresário, que trata as nossas relações a partir da lógica de custo-benefício, tá? Então, eu escolho uma pessoa em função do custo-benefício, eu faço uma análise do custo-benefício como se eu estivesse fazendo aqui um investimento. E o homo consumens, que é esse homem consumidor, né? Essa mulher consumidora, né? Então, o relacionamento é tratado basicamente a partir da lógica do consumo, da produção-consumo, 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 tá? Então, esses gêneros humanos, eles substituem nesse livro, no Amor Líquido, o Homo sapiens, né, que é o homem da ciência, o homem do saber, e o Homo faber, que é o homem da produção, o homem e a mulher que trabalham ali, que dão sentido, atribuem sentido à vida a partir do trabalho, a partir da produção. Então, isso a gente vai analisar de modo mais preciso, de modo mais detalhado nos próximos vídeos, mas eu gostaria de fazer essa introdução e já informar, já dizer para os baumanianos e baumanianas que a gente vai fazer uma análise crítica muito aprofundada desse livrinho aqui, que é um livro, obviamente, que marcou a trajetória da vida do Bauman. Nesse sentido, eu quero finalizar o vídeo e agradecer por você ter assistido até o final e gostaria também de te pedir mais uma vez, se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que a gente consiga construir um conhecimento importante e que a gente se imuna, obviamente, de um instrumental sociológico para ajudar a gente a entender o mundo e a viver nesse mundo que é um mundo confuso, que é um mundo difícil e que é um mundo em que as relações, todas as relações, em que o eu, a minha identidade, as comunidades são tratados como mercadoria. Inclusive, a educação é tratada como mercadoria. Então, numa relação em que tudo é tratado como mercadoria, então fica muito fácil estabelecer uma lógica de consumo a partir dela. Se eu consigo pagar, eu consumo. Se o produto for agradável, eu fico com ele. Pensem nisso, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. E o Amor Líquido não trata só de casamento e relacionamento afetivo. Essa é uma leitura equivocada de Amor Líquido e essa é uma leitura muito equivocada da obra do Bauman. Então é isso, até já e poder.